Olá, amigos amantes do futebol. Com 2 gols do craque Zlatan Ibrahimovic, o Milan bateu a Inter por 2-1 no primeiro Derby della Madonnina da temporada 2020-2021. E a vitória no clássico garantiu aos rossoneiros a liderança isolada do campeonato italiano. Bom, a vitória do Milan no Derby della Madonnina começou a ser desenhada logo no início da partida. Tanto é que aos 15 minutos da primeira etapa, o Milan já vencia a Inter por 2-0 graças aos 2 tentos marcados pelo craque Zlatan Ibrahimovic. Por essa razão, tudo nos levava a crer que o Milan golearia a Inter no primeiro clássico de Milão na temporada. No entanto, não foi isso que aconteceu, já que a Inter já diminuiu a desvantagem no placar logo aos 29 minutos do primeiro tempo. E daí em diante, a Inter pressionou o Milan durante toda a partida, isso fica evidente através dos números do jogo. Para você ter uma ideia, a Inter teve 55% de posse de bola contra 45% do Milan, ao passo que a Inter concedeu o total de 18 arremates ao gol do Milan, sendo que 4 foram na direção da meta do goleiro Donnarumma, enquanto o Milan finalizou 11 vezes durante a partida, sendo que 4 chutes foram na direção da meta do goleiro Handanovic. Se a gente parar para analisar, até mesmo no número de troca de passes, a Inter teve um desempenho superior ao Milan ao longo da partida, uma vez que os nerazzurri trocaram 446 passes contra 363 passes dos rossoneiros. Entretanto, como o que importa é bola na rede, o Milan saiu de campo com a vitória, já que marcou mais gols do que a Inter, 2-1 no placar final. E dessa forma o Milan quebrou o longo tabu de 5 jogos sem vitória no Derby della Madonnina. O Milan, que acumulava 4 derrotas e 1 empate neste longo período de jejum, ele acabou quebrando esse tabu e, além disso, o Milan não liderava o campeonato italiano desde o dia 31 de março de 2012, quando os rossoneiros chegaram à liderança do Calcio na 30ª rodada da edição 2011-2012 da competição. Ademais, o Milan também não saía de campo com a vitória nas 4 primeiras rodadas do campeonato italiano desde a temporada 1995-96, temporada na qual o Milan acabou sendo campeão naquela oportunidade. Então é um início arrasador do Milan, 4 jogos, 4 vitórias, apenas 1 gol sofrido. O Milan é dono da melhor defesa do campeonato italiano no momento. Logo fica evidente porque os comandados de Stefano Pioli são uma das grandes sensações do futebol italiano nesse início de temporada. E, pelo menos na minha opinião, um dos grandes responsáveis pelo excelente momento vivido pelo Milan responde pelo nome de Zlatan Ibrahimovic. No auge de seus 39 anos de idade, Ibrahimovic é o grande nome do Milan dentro de campo. Ele que, desde que retornou ao Milan no início desse ano, no ano de 2020, depois de passar 2 temporadas no futebol norte-americano, o Ibra já marcou o total de 14 gols e deu 5 assistências nesse período. Foram 23 jogos disputados pelo atacante sueco desde seu retorno ao futebol italiano, e o aproveitamento do Milan neste período é incrível. Nos 23 jogos em que Ibra esteve em campo pela equipe, ela conquistou o total de 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, obtendo assim 73,9% de aproveitamento. Ou seja, através desses dados fica claro que Ibrahimovic vem sendo o diferencial do Milan dentro de campo. Além de Zlatan Ibrahimovic, não podemos deixar de destacar aqui o excelente trabalho realizado por Stefano Pioli, que chegou ao San Siro em outubro de 2019, ou seja, no início da temporada passada, para substituir o seu antecessor Marco Giampaolo, que permaneceu apenas 7 rodadas do campeonato italiano no comando técnico do Milan. É importante salientar também que Stefano Pioli foi bastante questionado por boa parte da torcida do Milan, em virtude da ligação que ele tem com a Internazionale, a principal rival do Milan. Mesmo assim, Stefano Pioli foi aos poucos caindo nas graças da torcida. Eu diria que até metade da temporada passada o Milan oscilou bastante sob a batuta de Stefano Pioli, porém depois da chegada de Ibrahimovic, na metade da temporada o time realmente engrenou. Não à toa o Milan terminou a edição 2019-2020 do Calcio na 6ª posição da tabela, garantindo assim uma vaga na edição seguinte da Europa League. E por conta desse ótimo trabalho realizado
pelo Stefano Pioli. A diretoria milanista ofereceu a ele uma renovação de contrato por mais 2 temporadas e assim o Stefano Pioli teve a oportunidade de iniciar uma pré-temporada no comando técnico do Milan. Milan, por sua vez, que não investiu pesado nessa janela de meio de ano no futebol europeu. A equipe despejou um montante de 23,9 milhões de euros, ou seja, um pouco menos ali de 24 milhões de euros foram gastos em contratações de reforços pelo time do Milan. Pouco se a gente parar para comparar, por exemplo, com outros grandes do futebol italiano, como é o caso da Internazionale, que gastou 97 milhões de euros nessa janela de transferências. O Milan acabou realizando boas contratações, trazendo reforços pontuais, como são os casos, por exemplo, do zagueiro Simon Kjaer, contratado junto ao Sevilha, o volante Sandro Tonali, contratado junto ao Brescia, o Tonali que é uma das maiores promessas do futebol italiano. O Milan também chegou a contratar via empréstimo os jogadores Diogo Dalot do Manchester United e Brahim Dias do Real Madrid, que vieram ali para compor elenco, deixar o elenco milanista ainda mais forte. Então é bom a Juventus abrir os olhos. A conquista do decacampeonato está longe de estar garantida, sobretudo porque esse gigante chamado Milan, que estava há tantos anos adormecido, parece estar realmente despertando para a alegria de muitos brasileiros, né? O Milan que tem uma ligação muito estreita com o futebol brasileiro, até por conta da passagem de diversos craques do futebol tupiniquim pela equipe italiana, como são os casos do Kaká, do Cafu, do Serginho, do Dida, do Ronaldinho Gaúcho, do Robinho, do Alexandre Pato, enfim, diversos jogadores brasileiros vestiram a camisa do Milan e por isso o time tem uma relação bastante estreita com o Brasil. É muito bom ver o Milan de novo sendo protagonista no futebol italiano, até porque os rossoneiros não disputam a Champions League desde 2014, não conquistam o Scudetto do Calcio desde 2011, quer dizer, muito tempo fora dos holofotes. Por conta de tudo isso, é muito bom ver o Milan ressurgindo das cinzas aí no futebol italiano. Para finalizar, o Milan voltará a campo pelo Calcio apenas na próxima segunda-feira, dia 26, quando terá pela frente a Roma, no estádio San Siro, pela 5ª rodada do campeonato italiano. Antes disso, a equipe italiana viajará até Glasgow, onde terá de encarar o Celtic pela Liga Europa. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!